questões de AFO para a LESP. Questões mescladas de temas mesclados sobre o LRF, a lei de... Droga. LRF, lei de... obviamente é lei, né? Registros fiscais, registros financeiros, lei de regulamentos financeiros. Caraca, meu. Bom, esquece. Vamos lá, primeira questão. Conforme a lei de responsabilidade fiscal, é vedado a aplicação de receita de capital derivada da alienação. Me lembro dessa lei, agora falou aqui, lei de responsabilidade fiscal. E tem um monte de vedações, né, no artigo 110, né? Mas vamos lá. É vedado a aplicação de receita de capital derivado de alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para financiamento de despesa corrente em qualquer situação. Certo, isso parece certo. Mas, tá, aqui tá meio estranho, mas basicamente tá falando. Eles venderam alguma coisa, fizeram uma alienação de bens, que era deles. Tá para arrecadar dinheiro, daí esse dinheiro foi usado para pagar essa receita de capital aqui, para aplicar na receita de capital de uma despesa corrente. Daí ele fala qualquer situação, nunca é. Então, tem um problema dessa qualquer situação, né? Nós vamos ver os próximos. As entidades da administração direta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia ainda que com recursos de fundos. É vedado às entidades da administração direta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantias ainda que com recursos de fundos. E é óbvio que isso é vedado. A aplicação das disponibilidades de caixa dos regimes de próprios de previdência social geral é vedada a aplicação das disponibilidades de caixa dos regimes gerais de previdência social geral e próprio dos servidores públicos e empréstimos de qualquer natureza aos segurados do poder público, inclusive empresas controladas. Qualquer natureza e técnica. Tá certo isso. Quer dizer, tem muitas coisas que parecem certas, mas esse aqui eu acabei de ver. Não, na verdade, o que eu quero dizer é que questões que falam de previdência normalmente são as que estão certas, de vedada. Acabou certo, né? É sério, isso aqui que eu falei é sério, de previdência social. Já foram, normalmente quando falam de vedações, eles falam dessa coisa, eles colocam, por algum motivo, eles colocam essa droga de questão da vida da previdência social. Bom, também tem o fato de a técnica da previdência social mudou na Constituição e também na lei de RF, né? Então fica estranho. Quer dizer, Próxima questão. Prefeito do município X cumpre seu último ano de mandato e está aflito com algumas de suas obrigações e vedações legais nesse período. Sobre o assunto, é correto afirmar que, com base na Lei Complementar 101, LRF, que é vedado ao prefeito nos últimos 2 quadrimestres seu mandato contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele. E isso está... Espera, o que eu vou falar? É correto, certo? Isso está certo. Quer dizer, 2 quadrimestres... Deixa eu pensar um pouco. É vedado ao prefeito 2 últimos quadrimestres, 2 quadrimestres, mês, 4 meses, 4 mais 4, 8. Ou seja, é vedado ao prefeito nos últimos 8 meses de seu mandato, no último ano de mandato, contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele. Ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. É nulo de pleno direito e há o ato de que resulte o aumento de despesa com o pessoal expedido nos 120 dias anteriores ao final do mandato do prefeito. É possível a contratação de operações de crédito por antecipação de receita do último ano do mandato, desde que seu pagamento ocorra até o dia 20 de dezembro do mesmo ano, não resultante em obrigação para o mandato seguinte. É muito confuso isso aqui. Basicamente está falando que na lei de complementar de LRF tem alguma dispositiva que o prefeito pode colocar algum tipo de dotação extra e alguma proibição, uma vedação... Uma restrição, quer dizer, de ele colocar rendas extras, né? Tá. Se a despesa de pessoal exceder o limite previsto na legislação nacional do primeiro quadrimestre do último ano do mandato do prefeito, enquanto perdura o excesso, não poderá o município contratar operações de crédito ainda que visem a realização do programa de demissão voluntária com o objetivo de reduzir a despesa de pessoal. Volta. Existe isso aqui sim. Se a despesa de pessoal exceder o limite previsto na legislação nacional do primeiro quadrimestre, não quer dizer, acho que essa limitação de tempo não tinha, mas... Quadrimestre do último ano do mandato do prefeito, enquanto perdurar o excesso, não poderá o município contratar operações de crédito ainda que visem a realização de programa de demissão voluntária com objeto de reduzir a despesa pessoal. Quer dizer, eles podem sim contratar créditos. Então, foi errado. É vedado ao prefeito o recebimento de transferências voluntárias do Estado ou da União durante todo o último ano de mandato, excetuadas as transferências para formatação de fundos constitucionais e repartição de tributários. E, obviamente, isso está errado. O prefeito pode, sim, receber transferências. É possível a contratação de operações de crédito por antecipação de receita no último ano de mandato, desde que seu pagamento ocorra até o dia 20 de dezembro do mesmo ano, não resultante de obrigações do mandato seguinte. Isso não faz muito sentido. É nulo de pleno direito o ato de que resulte o aumento de despesa quando o pessoal é expedido nos 120 dos dias anteriores ao final do mandato. Vamos falar isso aqui mesmo. Nulo. Bom, parece que a verdadeira era a verdade do prefeito, nos últimos 2 quadrimestres, que são 8 meses de seu mandato, construir uma obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele. Bom, isso faz sentido, né? Porque depois disso ele o governo vai ter que fazer o texto do plano plurianual do próximo prefeito. Bom, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito. E obviamente não tem como pagar coisas que não tem dinheiro, né?
Próxima questão. O Ministério do Planejamento verificará o cumprimento dos limites de condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. Considera-se a operação de crédito um montante total, apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. É verdade que eu não estou entendendo o que eu estou lendo. Então vamos pular esses dois aqui, porque eu não entendi o que eu li. Serão computadas, qualquer coisa correta, né? Serão computadas as despesas de capital, as realizadas sob forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte. Tá, computar despesas, faz sentido. Com o intuito de, qual é o intuito? Promover incentivo fiscal. Estão computando porque querem incentivo fiscal? Dentro por base de tributos de competência do ente federação, a base do quê? A base do tributo é uma competência do ente. Base de tributo de competência. Então, se resultar diminuição direta ou indireta do ônus deste. E de novo, eu não entendi o que eles querem dizer com isso aqui, não. Cara, tipo, se eu quiser entender essas coisas, eu vou ter que dar uma concentrada demais, meu. Equipara-se a operação de crédito, equipara-se significa é igual. É igual a operação de crédito, o refinamento, o refinanciamento de dívida imobiliária e o reconhecimento ou a confissão de dívidas públicas. É uma, parece que o refinanciamento da dívida imobiliária. Por que refinanciamento seria igual a operação de crédito? E o reconhecimento ou a confissão de dívida de união. Não faz sentido isso aqui, não. Os contratantes de operação de crédito externo não terão cláusulas que importem na compensação automática de débitos e créditos. Contrato de crédito que tem captação automática de débitos e créditos, acho que não faz sentido isso. O que eu coloco? Vamos ver o primeiro de novo. Considera-se a operação de crédito um montante total apurado em 100% de velocidade das obrigações financeiras do ente da federação assumidas em virtude de lei, contratos, convênios ou tratados e de realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Tá, eu vou colocar isso aqui só porque ele é complexo. Deu errado? O certo era, os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusulas de importação de compensação automática. Não conterão. É, bom, isso aqui pra mim não fazia sentido, mas se eu pensar nesse teco de não conterão, faz sentido. Tipo, não pode colocar coisa de compensação automática, é isso que eu quero dizer. Tá escrito aqui, certinho. Compensação automática é estranho. Próxima questão. Advogado. Lei complementar 101. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implica redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam ao tratamento diferenciado. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa com ente derivada da lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ato o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 5 exercícios. 5 exercícios? Tá errado isso aqui. Olha, eu me lembro disso aqui, eu acabei de aprender esse teco de 85%. Se a despesa total com o pessoal exceder 85% do limite, são vedadas ao Poder Legislativo Federal ou ministro do MP, que houver incluído na exceção a criação de cargo, emprego ou função. E isso está verdade, é verdade isso aqui. Acabou errando, por que será que está errado isso aqui? Será que o 80% era de outra coisa? A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio. Renúncia, anistia, remissão, subsídio. Eu me lembro de ter lido isso aqui de tipos de coisinhas. Pelo menos eu me lembro disso de uma... Tipo, tinha uma questão de orçamento que eu fiz agora há pouco, que tinha uma denúncia lá e perguntava o que é um crédito, alguma coisa. E daí lá nos enunciados tinha a renúncia, a anistia, a remissão e tinha um crédito presumido e crédito de indireto. Isso. Tinha essas 5 opções e a verdade que eu errei, né? Porque eu não tinha a menor ideia do que ele tá falando. A renúncia compreende a anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção de caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos, contribuições e outros benefícios que correspondam ao tratamento diferenciado. Interessante. Aprendido alguma coisa? Pouco, só um pouco. A respeito dos processos de planejamento orçamentário, assinar a alternativa correta. Até 180 dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo, 180 dias são 3, 6, 5, 6 dias. Não são 6 dias, não. 6 meses, não. São 30, 60. Tá. 60 são 2 meses. 120 são 4 meses. 150 são 5 meses. 180 são 6 meses. Isso, né? Que era 6 meses mesmo? Tá, metade de um ano. Até os 180 dias após a publicação desse orçamento, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal do desembolso orçamentário. Não. Cabe ao Legislativo editar de forma independente de leis quanto ao plano plurianual das diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais, com a aprovação do Poder Executivo mediante estudos pelos secretarias de planejamento. O Legislativo tem que fazer o quê? Editar de forma independente leis quanto ao plano plurianual das diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Deixa eu colocar todas as leis aqui com a aprovação do Poder Executivo. E isso, olha, isso aqui basicamente é ao contrário, meu. No começo eu pensei que talvez seja certo, mas é ao contrário, né? Primeiro, quem faz os planos são o Executivo, quem aprova é o Legislativo, tá? Ao contrário, isso aqui. Próximo. O demonstrativo dos metas anuais, instruído
com memória de metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos exercícios anteriores, evidenciando a consistência delas com as premissas com os objetivos da política econômica nacional, faz parte integrante do anexo de lei de diretrizes orçamentárias. O projeto de direito orçamentário anual será elaborado de forma compatível com o plano econômico, fiscal, contábil e com a lei que estatui normas de direito financeiro para elaboração de orçamentária com as normativas da Secretaria de Planejamento. Isso parece certo, vou escolher essa aqui. Acabou errado, né? O certo era o demonstrativo das metas anuais. Pum, 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 pum. O demonstrativo das metas anuais, instruído com memória de metodologia, ou seja, ele foi escrito. Instruído significa escrito. Foi escrito de um jeito que usa a memória e tecnologia, ou seja, usa as experiências e métodos econômicos, financeiros, orçamentários para escrever essas coisas, entendeu? O demonstrativo das metas anuais, que seria o futuro, metas, futuro. É o que eles querem, resultado dos planos orçamentários, entendeu? Instruído com memória e metodologia de cálculo que justifica os resultados pretendidos, ou seja, eles vão escrever uma explicação, dizendo como é que vai chegar nesses locais, nesses resultados aqui. Nesses resultadinhos. Comparando-os com o quê? As fixadas nos exercícios anteriores. E faz uma comparação do primeiro para o segundo. Dos 3 exercícios anteriores, tal. Compara eles, e daí, com as fixadas nos exercícios anteriores, e evitando a consistência delas com premissas e objetivos de política econômica nacional. Por que tem que evitar isso? Porque a política econômica nacional fica mudando toda hora, porque o executivo fica colocando outros ministros de economia e eles acabam mudando a metodologia que os próprios governantes e políticas acham que vai conseguir alguma coisa de valor. Faz parte integrante do anexo de lei de diretrizes orçamentárias, esse tipo de demonstrativo de metas, ou seja, as metas do futuro tem que estar escritas no demonstrativo de metas orçamentárias. Legal, aprendemos alguma coisa? Talvez. Talvez não tenhamos aprendido nada. Vamos para a próxima questão. Segundo a lei complementar, Procuradora, a destinação de recursos para direta ou indiretamente cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica. Opa, não é a LESC, não? Destinação de recursos para direta ou indiretamente cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica a atender as condições estabelecidas nas diretrizes orçamentárias da LDO e estar previsto no orçamento em seus créditos nacionais. A destinação de recursos prevista. Isso está parecendo errado, tá? Na concessão do crédito por ente da federação, a pessoa física ou jurídica que esteja sob seu controle, direto ou indireto, ou indiretos encargos financeiros, comissões e despesas congêneres poderão ser inferiores ou definidos em lei ao custo de captação. Custo de captação, crédito de crédito, federação da pessoa física ou jurídica que esteja sob seu controle, direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres poderão ser inferiores às despesas. Não. O disposto sobre a destinação de recursos para direto ou indiretamente cobrir necessidades de pessoas físicas, o déficit de pessoas jurídicas aplica-se a toda a administração indireta, fundações públicas e empresas estatais. E isso parece certo, inclusive no exercício de suas atribuições específicas, setores no Banco Central. Não. Eu não lembro. Na verdade, eu li muito pouco da Lei Complementar 71, mas... Banco Central? Vamos, próximo. O financiamento do principal da dívida imobiliária poderá ceder ao término de cada exercício financeiro, o montante no final do exercício anterior. Refinanciamento, exercício anterior. Soma das duas operações de crédito autorizadas no exercício. Das operações de crédito no orçamento para este efeito efetivamente realizadas em questão de direção monetária. Eu vou colocar isso aqui, tá certo. Erramos. Caraca, a gente erra um monte, né? Caraca, a gente só tá na quinta questão, meu. A destinação de recursos para direto ou indiretamente cobrir necessidade de pessoa física ou déficit de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica a entender as condições estabelecidas na diretrizes orçamentárias e está previsto no orçamento ou em seus créditos adicionais. Tá, cara, 7 questões, agora modo flash, modo rápido. Entre as normas e princípios estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal encontra-se normas e princípios. Limite de gasto com pessoal terceirizado e com consultoria para a União e para os 3 poderes. Não. Limite para gasto público com base na receita primária bruta. Faz sentido, vai esse aqui. Não, era a definição das metas fiscais em União. Tá. Próxima questão. De acordo com a lei complementar, a lei de responsabilidades é correto. Será considerada autorizada a lei regulamentar a geração de despesa ou assunção de obrigação que acarrete aumento de despesa no exercício financeiro em curso desprovida com estimativa de impacto orçamentário financeiro, desde que acompanhe a declaração de ordenador do despesa em de que o aumento tem adequação com a lei orçamentária anual, plano anual e lei de diretrizes. Ou seja, está falando que tem um aumento, pode ser despesa. Um aumento... não quero escolher isso aqui não. Ser verificado ao final de um semestre que a realização da receita poderá não comportar complemento de metas de semestre de novo, né? Tem muitas vezes que apareceu questões que falavam de 6 meses. Resultados primários ou nominal estabelecido no anexo de metas fiscais. A poder público deverá promover no bimestre subsequente as limitações do empenho, a movimentação financeira, observar as posições de lei de direção orçamentária. Isso aqui tá certo, eu me lembro disso. Bom, eu não estava escrita coisa de metas fiscais, mas essa coisa de bimestre e ter que você criar obrigado a criar uma limitação de empenho, eu acabei de estudar isso. E tá certo. Troca, vamos ver se tá certo.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Erramos! Fuck! Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas deverá fazer constar no registro próprio e disponibilidade de caixa, de forma que os recursos vinculados ao órgão foi ainda ou despesa por obrigatória fiquem identificados e escriturados na forma individualizada. Faz sentido um pouco. De acordo com a lei de responsabilidade fiscal, municípios assinale correto. É obrigatório os municípios com uma população inferior a 50 mil habitantes divulgar mensalmente o relatório. 50 mil habitantes? Obrigatório? Isso aqui tá estranho. Os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de outros entes da federação se houver autorização de lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual. Só se tiver uma autorização para o custeio de despesas de outros entes. E não. Tipo, se limitar esse tipo de coisa não faz sentido. Porque o município é dentro do estado, ele tem que arrecadar. E se ele arrecadar, ele tem que contribuir. Porque arrecadar é contribuir. Basicamente é tudo igual. Entendeu? A divulgação dos relatórios de gestão fiscal e demonstrativos que estão obrigados mensalmente ao município deve ser realizada até 15 dias após o vencimento do mês. Não sei. Os municípios de qualquer número de habitantes estão obrigados a aplicar 60% do orçamento com despesa pessoal no Poder Executivo. 60%? Não, eu acho que tem um limite diferente. Se o município ultrapassar os limites relativos à despesa total com o pessoal ou a dívida consolidada, poderá pedir a União autorização para repasse de outras verbas que estejam definidas para outras despesas. E não pode fazer isso, não. Não pode pegar outras despesas para pagar o pessoal, tá? Vamos esse aqui mesmo. Que esses dias estranhos. Acabou sendo esse aqui, o de custeio, o município de contribuição para o custeio de despesas de outros entes da federação, se houver autorização de lei de orçamentárias na lei de orçamento anual. Correto afirmar, tá. É um dispositivo legal que afeta não somente o poder executivo das três esferas do governo, que afeta tão somente o poder executivo dos três, não afeta só o poder executivo. Estabelece que as metas devem ser fixadas no âmbito exclusivo de receitas públicas. Metas nas receitas públicas? Esquece. Fixa limites que despesa com pessoal poderá para a dívida pública, determina que as metas sejam criadas para controlar as receitas de despesas. Faz sentido. Mas não tem a fixação de limites. Mesmo que o espaço de tempo for menor do que 2 anos, o governante não poderá criar uma nova despesa continuada sem indicação de fonte. Isso é verdade. Espera, se isso é verdade, então tá certo, né? Parece que erramos, né? Outra, procurei correta. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhada de estimativa de impacto orçamentário. E isso parece certo. Estimar o impacto financeiro no exercício que deve entrar em vigor nos dois subsequentes. Nos dois subsequentes? Não sei, pula. Considera-se obrigatório o caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato obrigatórios administrativo normativo que fixem para o ente de obrigação legal de sua execução por um período superior a 5 exercícios financeiros. 5 exercícios financeiros? Quantos? O limite para o total de despesa de pessoa dos municípios é de 50% de sua receita corrente líquida. Era aquele, a criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete um aumento de despesa. Ou seja, fizeram uma ação e vai ter gasto a mais. O que você tem que fazer depois? Tem que estimar qual vai ser o impacto desse gasto a mais, né? Faz meio que sentido se eu penso desse jeito. Próxima questão. Cara, só pra confirmar, cara, eu errei muita questão. Tô errando quase todas dessas questões de temas mesclados de LRF, né? Ou seja, eu estou da LRF, queridinho. Advogado, de acordo com a Lei Complementar 101, estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade de gestão fiscal e de outras providências. O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais poderes do Ministério Público e dos respectivos tribunais de contas, no mínimo 120 dias antes do prazo final para elaboração. 120 dias antes do prazo final para elaboração e encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as subsequentes, inclusive de coletamente líquido, respectivas memórias de cálculo. Você tem que colocar estudos, né? 120 dias é o prazo? 120 dias, 4 meses. Eu acho que esse tempo é demais, mas vai, vou escolher certo aqui por enquanto. Deu errado, né? A resposta era constituir requisitos essenciais da responsabilidade da gestão fiscal, a instituição, previsão efetiva e arrecadação de todos os âmbitos e tributos de competência constitucional do ente da federação. Só mais uma questão. Em relação à gestão patrimonial dos entes federados e da responsabilidade fiscal, a LF estabelece que as responsabilidades da Caixa dos Municípios poderão ser depositadas em constituições financeiras oficiais ou privadas dos critérios respectivos do secretário da Finanças. É no de direito de estruturação, permitindo a aplicação de receita de capital. Cara, que tá difícil essa aqui. Tchauzinho.